E o Balanço Geral recebe, na manhã de hoje, a promotora de justiça, a doutora Elza Missano. Doutora Elza, bom dia. Bom dia, Fábio. Muito prazer em cumprimentá-la. Eu queria começar essa entrevista dizendo que com a doutora Elza, na época da Rádio Atalaia, que nós fazíamos programa de rádio, nós travamos muitas lutas em favor da comunidade de Aracaju. E eu me lembro do quarto andar do antigo Ministério Público. Era no quarto andar, não era, doutora Elza? Onde ficavam... Uma saudade muito grande. A sala das reuniões, enfim, muitos assuntos. Doutora Elza, você participou de vários, né? De várias delas. Regularização de táxi de Socorro, de São Cristóvão e tantos outros assuntos. Enfim, doutora Elza é uma promotora que tem muito serviço prestado à sociedade sergipana. Doutora Elza, semana passada, a senhora esteve na Rodoviária Velha e o Ministério Público ajuizou uma ação. A ação diz exatamente o quê? Qual é o problema? É para ser reformado? O que é que está acontecendo lá? Fábio, o Ministério Público ele tem pautado, tem um procedimento, né, de fazer essas fiscalizações para que a gente possa assegurar o consumidor que ele está efetivamente utilizando uma área que não vai causar dano à sua incolumidade física. Isso foi feito com os teatros, isso está sendo feito com estádios de futebol, foi feito com o SIC, que é o Centro de Convenções, né? E nós fizemos agora com as duas grandes rodoviárias, quer dizer, com as duas rodoviárias que nós temos. O antigo terminal, que é o terminal Luiz Garcia, e a rodoviária Velha e a José Hollenberg Leite, que é a rodoviária nova. Na José Hollenberg Leite, nós tivemos recentemente, nós não recebemos ainda os relatórios, porque nós vamos com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com a Vigilância Sanitária e com o setor de engenharia do Ministério Público. Mas na rodoviária Velha, nós tivemos sim vários problemas, porque na verdade é um procedimento que já está em andamento desde 2010, que nós estamos com tratativas com o governo para a gente tentar resolver aquele problema. Você sabe que ali é uma rodoviária com transporte não só da região metropolitana, mas assim, de outras cidades do interior. Então, no coração da cidade, né, e sem nenhum tipo de controle e de fiscalização. Então, ali é um espaço aberto, quer dizer, o consumidor, o usuário daquele serviço, o ambulante, ele entra por todos os cantos da rodoviária, disputando espaço com veículo em trânsito, com riscos de acidente grave. Nós sabemos que já houve acidentes ali, né, graves, ambulantes de uma maneira desordenada, sem que o Estado promova o ordenamento com o cadastro, né, para que se tenha um controle. Então, quando chegaram os laudos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, a situação aí realmente se agravou, porque nós temos riscos na própria estrutura da rodoviária. Então, diante disso, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública. Nós pedimos, sim, em 2 pedidos, caso não haja o atendimento, pedimos inclusive a interdição, né, porque há riscos para o consumidor, né? Há descolamento por conta de infiltrações. Veja bem, a questão da mudança, da retirada de algumas linhas ou não, isso aí parte do poder discricionário do gestor e o Ministério Público veio em tratativas ao longo desses anos sem conseguir lograr êxito. Então, já que a decisão é manutenção, então pelo menos que se dê uma estrutura adequada, porque não pode simplesmente deixar da forma com que está e o Ministério Público, mesmo detectando todos esses problemas, não ser proativo diante de uma situação como essa. O Estado já foi notificado, já se manifestou? Eu não tenho, nós entramos com a ação na semana passada, então nós não temos certeza ainda da cientificação. Como o Ministério Público agora, pelo novo CPC, nós informamos a possibilidade de fazermos uma audiência de conciliação, porque de repente vai que aparece realmente o Estado através da CEINFRA e diz, não, nós vamos ajustar naquele prazo. Judicial, né? Evita, exatamente. Então, nós sempre fazemos isso, esse é de praxe do Ministério Público, então nós não sabemos ainda se houve a concessão da liminar nesse sentido, porque houve o pedido de audiência, né? Mas nós não sabemos ainda se o Estado já foi intimado. Doutora Elza, um outro assunto que interessa muito a sociedade é a questão que envolve taxistas e Uber, que em outros, graças a Deus aqui não aconteceu ainda, mas outras cidades do Brasil já houve violência, troca de murro, tiros, etc. Como é que a senhora está cuidando dessa questão aqui? Taxistas e Uber. Nós temos 2 procedimentos administrativos instaurados, temos uma ação civil movida pelo Ministério Público para disciplinar a questão dos táxis. Você sabe muito bem disso,
né, nesse saudosismo que nós fizemos aqui no início, a gente discutir essas questões. Então, você mais do que ninguém sabe da preocupação do Ministério Público com um serviço de utilidade pública, que é o transporte remunerado de passageiros por táxi. Então, nós temos uma ação movida em face do município de Aracaju para procedimento de fiscalização dos placas cinza. Para mim não tem diferença, a diferença é que um usa aplicativo, o outro não usa aplicativo. Sim, tanto faz, né, o Uber como o clandestino. No sentido do Ministério Público, não há uma diferença específica, porque ambos não têm regulamentação por parte do município de Aracaju para fazer o transporte remunerado de passageiros, né? A diferença é que um usa o sentido do aplicativo e o outro não usa aplicativo, né? Mas também faz o transporte. A diferença é que lá ele faz o transporte que a gente chama lotação. Santa Maria, né? Por exemplo, Santa que é um Maria, problema, Coroa do Meio. Exatamente, Coroa do Meio, o Santa Lúcia, enfim, alguns bairros daquela área que o Ministério Público, então, entrou com a ação. E para não prejudicar a população, nós pedimos que o município reforça o serviço de ônibus, né, do transporte público regular, ou incrementam o serviço de lotação, mas com os taxistas regulamentados para aquela área. Então, isso faz parte do pedido da ação do Ministério Público. Com relação ao aplicativo Uber especificamente, houve uma ação por parte da SMTT, nesse período eu estava em férias. Então, quando houve o retorno, essa ação ela já existia, né, no sentido de proibir a incidência, ou seja, esse tipo de transporte. E há uma decisão da Justiça, quando não concedeu a liminar, autorizando, dizendo que seria livre por conta, o serviço por conta da livre concorrência, né? Então, mas o Ministério Público possui sim um procedimento em face dos aplicativos. É bom dizer que a causa de pedir lá pode ser diferente da causa de pedir do Ministério Público. Mas hoje o Uber está liberado. Veja, existe, com base na ação que foi movida pela SMTT e o indeferimento da medida liminar da Justiça, sim, pelo que está lá estabelecido, mas nada impede que o Ministério Público continue o procedimento de investigação, como temos com relação a outros aplicativos também, não é? Porque uma causa de pedir diferente pode ser apresentada. E a senhora reuniu os taxistas para tratar também de descontos? Há uma preocupação muito grande, Fábio, porque o preço que é estabelecido na tarifa, né, no taxímetro, né, que, diga-se de passagem, não é taxímetro virtual, que aí está a preocupação do Ministério Público com relação à utilização de aplicativos, Uber, né? É um taxímetro que é regulado, verificado pelo Inmetro, que é o órgão credenciado do TPS, pelo ITPS, que é o órgão credenciado do Inmetro no Estado. Eles estão pedindo, e hoje empresas de radiotáxi dão de forma larga descontos de até 30%, e agora também os taxistas querem. Há uma preocupação do Ministério Público, porque isso é um preço fixado, né? Então, de repente, se todo mundo dá 30%, né, o que a população vai dizer? Isso aí está alto, né? Então, ao invés de dar o desconto 30%, diminua a tarifa 30%. Que você diminua a tarifa e você beneficia toda a população. Então, isso é uma questão que tem que ser muito bem vista, né? Os taxistas apresentaram um pedido ao Ministério Público, a SMTT, está sendo discutido pelo Conselho Deliberativo, que irá apresentar informações ao Ministério Público. Agora, uma coisa é certa, se há possibilidade de se dar um desconto de até 30%, então realmente pode estar havendo problema na nossa tarifa, pode estar sendo alta. Não é a mesma coisa você chegar, hoje você tem uma passagem de R$ 3,10, né, e você chegar a uma empresa dessa que quiser dar R$ 2,80. Pelo contrário, né? Querem R$ 3,97. Exatamente, então a população vai estranhar, vai dizer o que está de errado na tarifa, né? Então, é preciso ter muita atenção com relação a isso. É uma questão muito sensível. O Ministério Público se preocupa com a categoria, sim, porque isso vai imediatamente respingar no consumidor, por conta da questão de segurança. O consumidor tem que pegar um veículo que seja seguro, que tenha as tratativas referentes à segurança veicular, ao taxímetro verificado, devidamente lacrado, né? Assim como também, de forma imediata, dizendo respeito ao próprio serviço, à estrutura do serviço. Porque se você quebra um serviço como esse, de repente outros dominam e ditam preço. E aí a consequência para o consumidor é muito mais grave. Doutora Elza, um outro assunto que é de forma recorrente tratado, inclusive aqui no Balanço Geral, é a iluminação pública. Qual a atuação do Ministério Público nesse aspecto? Acabei de presenciar aqui, vocês citaram uma praça, não foi? Praça do Sol Nascente. E a gente aproveita, já que o Ministério Público não precisa ser provocado, para dizer que o Ministério Público vai instaurar um procedimento para que a gente possa fazer a verificação junto ao município de Aracaju, como a gente aproveita também a oportunidade para dizer que os consumidores, nós temos uma página do Ministério Público, lá tem uma janelinha que diz respeito à Ouvidoria Geral do Ministério Público, a doutora Conceição Figueiredo é a nossa ouvidora geral, as pessoas podem entrar, podem fazer
fazer reclamação, inclusive de iluminação pública, para que o Ministério Público possa adotar as providências pertinentes. As pessoas pagam uma taxa de iluminação pública. A COSIP pública. é paga, exatamente. Contribuição para usar. Nós entramos agora com a última ação que nós entramos foi para beneficiar a população da zona de expansão de Aracaju. Houve uma reclamação formalizada com relação àqueles residenciais, então nós ajuizamos a ação civil pública. No que diz respeito à concessão desse benefício, nós estamos ainda em grau de recurso, né? Obviamente, ainda em que pese ainda em sede de liminar, né? Mas com agravo do instrumento movimentado, porque foi a época de transição em que o município assumiu, né? E nós estamos, inclusive, fazendo uma verificação, porque já há indicação da empresa contratada de que não está recebendo. Ora, se na legislação todos os valores recolhidos dos consumidores é para reinvestir na iluminação pública, né? Na manutenção e expansão da rede, então o que é que está acontecendo? Ou esse valor não está sendo repassado, então nós estamos fazendo toda essa investigação através desse inquérito no consumidor. Taxa de esgoto. Da mesma forma, há ações também ajuizadas, no caso também da zona de expansão, o pessoal lá é muito ativo, né? Então, há uma denúncia que foi feita, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública, já houve concessão da liminar, mandando que a DESO apresentasse todo o projeto, né? Que refizesse todo o planejamento, melhor dizendo, a execução dos problemas que foram encontrados, né? Para que comprove se realmente está existindo ou não o funcionamento daquela rede de esgoto para justificar ou não a cobrança por parte do consumidor. Porque tem muito lugar que está se cobrando e a rede não funciona. Isso, e o Ministério Público tem pedido a suspensão da cobrança, não é? Ou o abatimento futuro nas contas. Doutora Eusa, a senhora disse que o cidadão, ao se sentir lesado, seja pela taxa de esgoto, seja pela taxa de iluminação pública, ele pode ir na página do Ministério Público e acessar a página e entrar no link da ouvidoria. Isso se ele não quiser nos dar o prazer de pessoalmente formalizar a sua reclamação. Não é mais no quarto andar, porque agora está no prédio novo, né? Isso. Aí tem um grau de dificuldade maior, né? Às vezes as pessoas têm que se locomover. Mas, enfim, é no centro administrativo, no primeiro andar, a Promotoria de Defesa do Consumidor funciona ali. O prédio do Ministério Público é aquele prédio que foi feito para servir a população. A gente espera, às vezes a gente fica lá aguardando realmente os consumidores, né? Mas não é o burburinho daquele prédio central, mas mesmo assim nós temos recebido com muito prazer todas as pessoas, mas quem não tiver tempo, quem não tiver agenda, pode entrar na página do Ministério Público, vai lá na janelinha da Ouvidoria Geral, formaliza a denúncia, não precisa nem se identificar, pede sigilo, né? Tanto que a reclamação, quando vai para o promotor, ele vai sem identificação do denunciante, então tem um sigilo total, basta que dê pelo menos uma linha de investigação para que a gente possa instaurar o procedimento. Aliás, não só sobre assunto que se refira ao consumidor, mas você do interior do estado, qualquer assunto referente à sua cidade, você pode entrar na página do Ministério Público, na ouvidoria, fazer a sua denúncia, como o doutor Eusa disse, você pede para não ser identificado e o Ministério Público vai encaminhar para o promotor da cidade responsável. Doutora Eusa, muito obrigado. Eu que agradeço. Tê-la aqui no nosso programa, um prazer grande reencontrá-la. Muito obrigada, da mesma forma. Tá, obrigado, doutora Eusa.